Depois da exposição A Vida e o Mar, o fotógrafo Luís Godinho mantém a vontade de continuar a retratar a terra que o viu nascer e, nomeadamente, os seus valores e tradições. É exemplo a nova exposição, num curto espaço de tempo, Caminhantes na Fé, patente no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Com a sua paixão pela fotografia, reconhecida e premiada, Luís Godinho, apesar dos trabalhos internacionais, não esquece a sua origem e mantém a vontade de continuar a fazer mais pela sua ilha e pela sua gente. Num curto espaço de tempo, esta é a sua segunda exposição na Ilha Terceira, desta vez a reconhecer a fé e devoção vivida localmente. Estava aqui em casa e o município ligou-me a dizer: olha, queríamos ter uma expressão tua que ficasse patente até às joaninas. O que é que tens? E eu assim: olha, não tenho nada neste momento preparado, pronto, mas há algum tema. E eu passei na minha terra, gostasse de fazer alguma coisa de cá, mas temos tempo para preparar alguma coisa. Entretanto, eles pediram-me para iniciar já no início do mês e ficar patente até às festas e durante as festas. E eu disse: olha, e em conversa, assim, no telefone, diz-me o Luís Pedro, que trabalha aqui na Câmara Municipal, que é que trata da parte das exposições, diz-me: olha, fixe, era uma coisa que tivesse a ver com os romeiros, mas já passou isso. Olha, por acaso eu fiz, mas foi com as romeiras, com os caminhantes da Nossa Senhora da Conceição. E olha, isso era espetacular, porque não? E assim foi tempo recorde, preparar as fotografias, preparar a narrativa toda. Eu tinha mais ou menos preparado, porque eu fiz eu vim da exposição, eu vendi a história ao Jornal Público, e tinha as fotos mais ou menos escolhidas, mais foto, menos foto, então foi até relativamente fácil. Foi tratar das impressões, vim montar e cá estamos. Acho que está uma exposição digna daquilo que foi os 2 dias que acompanhei as caminhantes. Foi bastante cansativo, emocionante, mas bastante espiritual, e acho que aquilo que encontrei delas naqueles 2 dias foi cada um com o seu propósito, cada um a carregar a sua história de forma diferente, mas todas com o mesmo intuito, e isto foi bonito de ver. Há muito que queria acompanhar alguma romaria e perceber como se vive este propósito ao caminhar e rezar pelas ermidas e igrejas. As caminhantes de Nossa Senhora da Conceição foram uma família de braços abertos para este trabalho no 4º fim de semana da Quaresma pelos caminhos da Ilha Terceira, algo que já fazem há mais de 10 anos. Rezam terços, pedem por várias intenções, cantam, fazem reflexões, estão em silêncio e pedem perdão. A romaria funciona com base nas romarias masculinas, se bem que este grupo não obedece às mesmas regras que os homens. É bastante mais leve, portanto nós não cumprimos exatamente as regras dos homens, porque este grupo surgiu depois das cheias do Porto Judeu, portanto em 2012 ou 13, não tenho a certeza, e depois foram acrescentando, o grupo foi crescendo. O ano passado nós saímos para a rua 65 mulheres. E tivemos que pôr um ponto porque havia sempre mais alguém que tinha alguém para entrar. Mas nós, portanto, funcionamos mais ou menos como as romarias masculinas, como eu já disse, sem as regras que os homens fazem. Portanto, nós não fazemos, não andamos sempre com o sol à nossa esquerda, como os homens fazem, e fazemos, como não podemos tirar mais dias, fazemos um ano para o norte e um ano para o sul, porque é só o fim de semana. Foram apenas 2 dias, enfrentando algumas adversidades de madrugada até ao anoitecer, mas o suficiente para criar laços. Acabei por conhecer algumas pessoas, que facilitou, mas a forma como elas me receberam foi incrível. Aliás, a gente foi em mais do que uma igreja que nós entrávamos algumas vezes, e mais do que uma vez elas pediam por nós. Às vezes elas faziam uma intenção por alguém e faziam por nós, por mim, pelo colega Isidro, que estava sempre comigo a fotografar também. Eles pediam por nós. Isso era giro, porque também percebiam que nós éramos quase mais uma delas, não é, que estávamos ali sempre constantemente, a toda a hora. Não andamos sempre a pé, porque deslocávamos de carro e esperávamos por elas em lugares específicos, onde a gente entendia que a luz poderia ser melhor, ou o ambiente, para contar a história de maneira mais interessante. Mas muitas vezes parávamos o carro e caminhávamos um bocado a pé com elas.
Num curto espaço de tempo, a exposição ficou concretizada com uma narrativa já construída, mas que possibilita transmitir a emoção vivida por estas mulheres. E a narrativa está feita, são as caminhantes que estão a caminhar durante 2 dias, que vão rezando pelas ermidas e pelas igrejas da ilha. Portanto, a narrativa está feita, eu só tenho que contar a história baseada naquela narrativa. Às vezes pode ser mais difícil ou não, depende um bocadinho da abertura também que as pessoas têm para connosco, mas não sei, eu acho que aquilo que eu senti, a forma como foi recebido foi tão bonito que acabou por ser fácil para mim, ou se calhar posso estar a ser demasiado presunçoso, mas aquilo que elas me deram foi tão interessante a nível fotográfico, foi tão puro, verdadeiro e genuíno. Pode-se ver as emoções, as lágrimas, aquilo que se viveu naqueles dias, que também me emocionou. Houve alturas que eu não consigo conter as minhas lágrimas, que foi demasiado emocionante. E isso foi bonito, senti-me demasiado em casa. Mais de 20 fotografias presentes no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, todas elas especiais e com simbolismo. Fotografar pessoas é fotografar emoções e histórias únicas. E no meio da estrada, a caminhar, no meio da igreja, surgiu uma que chorava, uma que se emocionava. É claro que há fotografias, por exemplo, esta que está aqui atrás, que tem a lágrima, que se vê essa lágrima perfeitamente. Eu lembro-me que estávamos a sair da igreja de São Bento e estava um final de tarde incrível, estava um sol a iluminar a cara ali no lado fora da igreja, e há uma senhora que pergunta: está tudo bem? E por mais que elas estejam tudo bem, quando tu perguntas está tudo bem, é aquela mensagem quase de conforto, que é não está tudo bem, porque as emoções estão todas cá dentro e tu queres pô-las para fora. E quando a senhora pergunta a ela está tudo bem, ela desmanchou-se e libertou as emoções dela. Pai, claro que eu fiquei sem saber que é aquela altura que em que há aquela barreira da fotografia, que é fotografo ou não fotografo, porque é a intimidade dela, mas também achei que era tão genuíno e verdadeiro que ela também não se ia importar com isso. E foi isso, e acabou por acontecer, e acho que é uma fotografia que mostra, se calhar pela lágrima, mostra um bocadinho aquilo que se viveu naqueles dias, mas há uma fotografia de 2 senhoras que estão a ajudar outra, o companheirismo, percebe-se o companheirismo, porque não é fácil caminhar, estava muito calor, caminhar aqueles quilómetros todos. Acho que é só quem passa, que é o caso delas, é que pode perceber o que é que vai no coração e na emoção de cada uma delas. Muitas vezes pensam em desistir ou não voltar a repetir a experiência, mas o companheirismo fala mais alto. O que se vive à chegada no santuário, com todos à espera das caminhantes, dá motivação e conforto para o próximo ano. É a fé, porque eu acredito naquilo que eu vou ali a fazer. Se eu não tivesse fé, não valia a pena sair. É acima de tudo a fé e acreditar que existe alguém que me protege e que está sempre lá para mim. Acredito que sejam momentos de muita reflexão interior, mas de certa forma também de muita partilha umas com as outras, ou seja, é uma fé vivida em conjunto. Sim, sim. Naqueles dias, eu costumo dizer, quando nós começamos a Romaria, antes de começarmos, nós fazemos uma reunião de preparação, que eu costumo dizer que nós vamos ali 2 dias despreocupadas, porque alguém vai tratar de nos pôr comida, alguém vai tratar de ter o sítio para nós dormirmos e a gente só tem que ir. Não tem que fazer mais nada, portanto vamos ali fazer a nossa caminhada interior, cada uma faz a sua própria caminhada e quando há momento de partilha, como disse o Luís, há muito sentimento que vem ao de cima, porque acima das dores dos pés vêm as dores da alma e a gente vai ali, cada uma leva os seus próprios problemas naquele fim de semana, deixamos em casa os maridos, os filhos e os pais e estamos ali só. Por isso é que peço que não se use o telemóvel, que a gente esteja o mais desligadas possível do que é a nossa vida fora daqueles 2 dias. Ali no texto do Luís, li que muitas vezes diziam que não querem mais, para o próximo ano não vão, que já não conseguem, mas há sempre essa vontade e acabam por ir sempre. Sim, quando chega a outubro, quando a gente anuncia que vamos começar as preparações, porque nós fazemos preparações durante o inverno, quando se anuncia, aquela que disse que não ia, normalmente aparece. Vai e leva, e às vezes até leva mais uma. Portanto, eu já tive o testemunho de uma que me disse: este ano eu não vou, mas quando chegou à sexta-feira à noite estava com o coração em sangue porque não ia naquele ano. Portanto, é um bichinho que fica ali. É claro que há sempre gente que vai
por ir, mas as que vão mesmo por vontade, aquilo fica ali. E depois, como vê, é uma irmandade. A gente junta-se todas e somos, quando alguém precisa, a gente une-se à volta daquela. Temos por norma fazemos as reflexões, mas também nos juntamos para jantar. Portanto, é isto, nós chamamos umas às outras irmãs. Com o rosto em lágrimas e pernas cansadas, perante a fragilidade do mundo, aqui todas são iguais, despidas de classes sociais, de qualquer luxo, bem ou profissão. De coração cheio, vivem a sua fé e hoje ainda com maior alegria, porque alguém viu esta caminhada com outros olhos. A prova está à vista com estas fotografias e este alguém foi Luís Godinho, fotógrafo profissional.